Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Glória a Deus. Eu acho boa essa palavra. Glória a Deus. E acho que eu não vim só fazer a explanação de um salmo, mas eu penso que eu vim trazer uma palavra de profecia. Amém. Aleluia, Pai. Meu Deus. E meditando sobre essa palavra, em alguns momentos daquilo que Deus me dava como ministração, eu percebia que não é apenas uma palavra para que a gente receba como indivíduo e como exortação. Eu fico até meio sem graça de pregar aqui, porque Deus me usa tanto para exortar. Amém. E a impressão que eu tenho é que aqui é tudo perfeito, né? Glória a Deus. Mas aí a gente sabe que Deus, Ele conhece o amanhã, e quando Ele traz uma palavra de exortação, Ele tem a intenção de nos prevenir. Aleluia, Jesus. Né? Mas enquanto eu meditava nessa palavra, eu percebia que existem alguns pontos em que Deus está entregando uma palavra de profecia. Amém, Jesus. E que alguns acontecimentos se darão, e que alguns sentimentos Deus vai estabelecer, e que essa casa vai entrar num tempo como esse povo quando saiu do cativeiro. Aleluia, Jesus. Porque a gente percebe que esse salmo ele vai ser escrito por alguém que está extasiado, né? Está num estado de alegria profunda e não consegue se conter. E por isso vai escrever uma música. Isso é uma música em que se manifesta um sentimento de profunda gratidão e de profunda alegria. Amém, Jesus. E ele se dá depois do cativeiro, de 70 anos do cativeiro babilônico. E eu gosto do jeito de Deus agir com o seu povo. Por amor, Deus ele coloca de castigo, né? Por amor, Deus disciplina. Por amor, Deus pesa a mão. Por amor, Deus torce as coisas. Deus bagunça o cenário. E Ele bagunça para que então a gente se encaixe no seu programa. Para que a gente volte aos primeiros sentimentos. Para que a gente volte a esse estado de dependência plena. Porque de vez em quando a gente pensa que tem autonomia e a gente pega o coração de volta. Eu gosto da palavra de Provérbio quando diz: filho, dá no teu coração. Aleluia. E eu fico pensando nesse Deus que não precisa pedir nada para ninguém, porque Ele é a autoridade máxima sobre os céus e terra. Aleluia, Jesus. E Ele estabelece as suas vontades e Ele não precisa de permissão de ninguém. Glória a Deus. E gentilmente Ele vem pedindo, e não pedindo para ímpio ou para quem não é comprometido com Ele, mas Ele vem pedindo para filho, dá no teu coração. E a gente entra então nessa história de liberdade de escolha, de livre-arbítrio. E a gente também pensa então que mesmo sendo filho, existe a possibilidade de ser filho, mas de andar como que se mandasse na sua própria vida e não deixasse a vida por conta do pai, né? E aí eu percebo então que quando um filho ele entra nesse esquema de andar em autonomia e não depender do pai, então Deus ele tem que criar algumas situações para que o filho então perceba que sozinho e sem as direções do pai ele não pode andar, porque nada dá certo. Aleluia, Jesus. E é exatamente isso que vai acontecer com Judá, quando Deus então vem e começa a dizer: eu vou bagunçar o cenário de vocês, porque vocês estão pensando que vocês são donos do próprio nariz. E se tem uma coisa que me deixa desconfortável, porque Deus fica desconfortável com alguns comportamentos nossos. Se tem uma coisa que deixa Deus desconfortável, é quando a gente caminha e anda como se nós é quem mandássemos na nossa vida e não precisássemos dele para nada. Aleluia, Jesus. E é assim que Judá tem vivido. Ela coloca essa máscara, como foi apresentada aqui na ministração, essa máscara de gente que serve a Deus, essa máscara de gente que se comporta como
como quem serve, como quem ama, como quem consagra, porque são dias onde eles continuam tendo acesso ao templo, eles frequentam a casa de Deus, eles queimam incenso, eles matam bicho como sacrifício, mas na verdade o coração deles está longe de Deus. Meu Deus. Eles cantam hinos, eles adoram a Deus com a boca, mas o coração está longe. Aleluia, Deus. E nesses dias, então, Deus vem dizendo, tudo isso que vocês andam fazendo, para mim não significa nada. Não significa nada. A religiosidade de vocês, para mim não significa nada. A matança de bicho de vocês não adianta de nada. Os sacrifícios de vocês, para mim não adianta de nada. A entrada de vocês ao templo, para mim não significa de nada, porque na verdade o coração de vocês está longe de mim. Aleluia, Jesus. E Deus então se apresenta dizendo, eu já tenho, através do profeta Jeremias, Deus vem dizendo, eu já cheguei no ponto limite, eu gosto muito disso. Eu gosto de saber que com Deus não se brinca. Eu gosto de saber que o Deus que nos chamou e nos escolheu, Ele é bom o tempo todo, mas Ele também é justo. Aleluia, glória a Deus. E que a sua paciência tem limite sim, embora Ele seja altamente longânimo. E que existe um momento em que Ele vai dizer, chegou. Então agora a gente vai começar a acertar as coisas. Aleluia. E a impressão que eu tenho é que vai dando corda, porque Ele vem passando todo o Antigo Testamento, levantando profetas para falar sobre o comportamento inadequado da nação que Ele escolheu para ser dele. Essa nação descomprometida, mas que carrega uma máscara de religiosa, não vai priorizar algumas coisas que Deus estabelece como prioridade. Aleluia, Jesus. E Deus, Ele não vem reclamando o tempo todo. Isso é bom para que a gente aprenda, porque de vez em quando, ainda mais mulher, né? A gente gosta muito de reclamar sobre as mesmas coisas toda hora. A gente fala das mesmas coisas toda hora. A gente reclama e a gente manifesta a nossa impaciência, o nosso inconformismo, e Deus não. Deus pode estar inconformado, Deus pode estar chateado, Deus pode estar se lamentando, mas Ele não fica falando toda hora a mesma coisa. Aleluia, Jesus. E existe comportamento que não está agradando a Deus e nem por isso Ele está falando toda hora. Ele vai falar sobre o arrependimento que Ele deseja que o povo venha vivenciar. Ele vai falar sobre o esquema de mudança, mas Ele não vive lançando o tempo todo o pecado no povo. E existem assuntos que Deus vai deixar para o último momento. E eu acho muito interessante que Ele vai falar através da boca de Jeremias sobre uma coisa que ele ainda não tinha falado. Quando ele estabelece o tempo do cativeiro, ele vai dizer, se dessa vez vocês não se arrependerem, se dessa vez vocês não se voltarem para mim, eu vou realmente permitir que vocês vivam o pior cativeiro que vocês já viveram. E esse cativeiro vai ser de 70 anos. Quando Deus estabelece esse tempo de 70 anos, Ele vai começar a tocar num assunto e o povo vai entender. Num assunto que Ele ainda não tinha falado. Que durante anos e anos Ele carregou em silêncio. Esse assunto é um assunto antigo. E é aquele assunto de quando Deus chamou Moisés para estabelecer as leis de relacionamento entre o povo e Ele. E Ele então vai estabelecer a lei do ano sabático. Ele vai dizer, olha, Moisés, diga para o povo que o povo vai poder plantar na terra, mexer com a terra durante 6 anos. Mas no 7º ano eu quero que a terra descanse. Eu não quero que ninguém trabalhe. Não quero ninguém se embaraçando com nada secular. O 7º ano é o ano da gratidão, é o ano do relacionamento, é o ano do ações de graças. E eu acho bonito que Deus é tão organizado, tão equilibrado, né? Ele vai dizer para o povo, vocês vão trabalhar e tem que trabalhar mesmo, porque ninguém tem que pesar para ninguém. Amém. Ninguém tem que ficar pesado para ninguém. Vocês querem prosperar? Vocês vão prosperar. Vocês querem correr atrás para que vocês tenham alguma coisa? Faça tudo isso. Só que no 7º ano eu não quero ninguém se embaraçando, nem pensando em dinheiro, pensando em prosperidade, pensando em... Eu não quero. Eu quero que o 7º ano seja para me adorar. Aleluia, Deus. E eles simplesmente fizeram um vídeo de mercador, como de vez em quando a gente faz, né? Entrou por um lado, saiu por outro. E o olho grande, né? Essa história de ser olho grande, isso é antigo, né? Esse negócio é antigo. O olho grande faz com que eles não obedeçam ao Senhor e eles emendam o 6º ano com o 7º ano e mexem na terra, trabalham com a terra, comercializa a terra, porque eles só pensam em dinheiro. E o tempo que Deus pediu, que era para ele apenas, para se relacionar com ele, ficou para lá. Deus não tocou no assunto durante anos. Eu gosto muito quando Deus faz isso. E aí quando eu pensava nessa palavra, eu não sei porquê,
Deus ele nem me dizia que é com a igreja que ele está fazendo esse negócio. Amém, Jesus. Mas existe alguma coisa que Deus está em silêncio em relação ao que andam fazendo com a igreja. É alguma coisa que está relacionada à igreja, mas não gente da igreja, mas alguma coisa que está fora. E Deus então me dizia que existe um silêncio de Deus, mas que em algum momento Ele vai abrir a boca e vai começar a estabelecer a sua justiça. Aleluia, Jesus. Deus me falava de uma justiça sobre esse lugar. Amém. Deus me falava de uma justiça sobre essa congregação. Amém. Aleluia, E de Senhor. coisas que se fizeram, de coisas que parece que passaram por cima, parece que algumas coisas que não foram obedecidas e que Deus se calou e que parece que Deus deixou para lá, porque às vezes pelo fato de Deus não tocar, parece que Ele deixou para lá. Só que não existe possibilidade de Deus deixar alguma coisa para lá. Aleluia, Deus. Nada passa despercebido aos Glória olhos a de Deus. Deus. Nada fica sem passar pelos ouvidos de Deus. Aleluia. Cada palavra lançada, cada sentença emitida, cada omissão, cada levante desnecessário, nada disso passa despercebido pelo Senhor. Oh, glória. E é exatamente isso que Deus vai fazer. Ele vai se silenciar e Ele vai simplesmente guardar todos os anos que o povo não descansou a terra e agora Ele resolve cobrar. Deu 70 anos, todos os anos sabáticos que o povo não obedeceu. Aleluia. O Senhor agora vai dizer: porque vocês não me adoraram no tempo em que eu estabeleci, eu contei todos os anos, e agora vocês vão ficar de castigo durante esse tempo por causa de não terem me obedecido. Quando eu pensava nessa palavra, eu não sei, vocês devem entender, se vocês não entenderem depois ele vai explicar. Então Deus me fazia entender que assim como nesse tempo Deus cobrou alguma coisa que desagradou a Ele, Deus me fala de uma cobrança de coisas que tem a ver com o ministério que não agradou a Ele. E que Deus vai romper o silêncio e vai começar a fazer justiça. Aleluia, Senhor. E aí os olhos de vocês verão, porque, gente, não fique pensando que eu sou mentira, porque eu não sou. É porque ao longo da minha caminhada eu tenho visto Deus honrar a palavra que sai da minha boca. Aleluia. Por misericórdia, eu sou profeta da casa do Senhor. E Deus está me dizendo que o verbo de justiça vai se levantar. Aleluia. E os olhos de vocês verão Deus cobrando por conta disso, portas sendo fechadas. Eu vejo Deus fazendo dores acontecerem. Eu vejo Deus cobrando, torcendo ossos. Eu vejo ossos quebrados, ossos doídos por conta do estabelecimento da justiça de Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu vejo Deus emitindo uma sentença de juízo e glorificando o seu nome. Aleluia. Então a palavra do soberano é: descansa o teu coração, porque ele continua assentado no alto e sublime trono. Ele ainda é o governo. Ele ainda é o Senhor da história. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Santo Deus de poder e glória. Aleluia. Aleluias. Oh, Deus. 70 anos de cativeiro se darão por conta desse tempo que eles não obedeceram. A desobediência agora vai fazer com que Deus deixe o povo sendo castigado durante 70 anos. Você conhece a história? Aleluia. Deus tira o freio. Deus tira a demarcação do limite, né? Porque existe um limite demarcado entre nós e o adversário, entre nós e o inimigo. E quando Deus quer cobrar alguma coisa, Deus tira Aleluia, essa Jesus. demarcação de limite e permite então que o inimigo toque. Aleluia, Deus. A Babilônia vai invadir Jerusalém, vai invadir Judá, você já sabe disso. Amém, Jesus. Eles são levados cativos, existe morte, existe dor, existe pranto. É um tempo de dor, é um tempo de lamento, é um tempo de sofrimento. E eu gosto desse Deus. Amém, Jesus. Para fazer justiça, ele bagunça o cenário. Eu gosto desse Deus que para nos dar uma envergadura nova, que para nos tornar seres melhores, que para nos disciplinar, como ele coloca na boca do profeta Joel: convertei-vos de todo o vosso coração. Eu fico pensando numa profecia que é lançada para a gente que já conhece o Senhor, para a gente que já frequenta templo, para a gente que sabe sobre dízimos e ofertas, uma palavra emitida para a gente que conhece a palavra,
Uma palavra que é emitida para liderança, porque a palavra do profeta Joel, ela é